Abra na carta que Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu vou ler novamente o versículo 14, que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Continua de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, a tua santa palavra foi lida e agora vai ser ministrada, vai ser pregada. E cada pessoa que aqui se encontra, meu Deus, deseja ouvir a tua voz, deseja aprender mais de ti. Então, meu Deus, eu te peço agora, abra o entendimento de cada pessoa para compreender a tua palavra. Usa a minha boca, que no abrir dos meus lábios seja me dada a palavra com revelação, com graça e com sabedoria, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nós vamos aprender hoje sobre a vitória que Deus nos dá sobre as tentações. Todos nós, seres humanos, temos uma fraqueza. O próprio Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos, ele disse assim: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A nossa carne, ela é o nosso ponto fraco. E existem pelo menos 3 coisas que são o ponto fraco da maioria dos seres humanos. Uma delas é o sexo oposto. Porém, nos dias de hoje, há pessoas que são tentadas até mesmo com pessoas do mesmo sexo. Um outro ponto fraco de uma grande maioria das pessoas é o poder. Tem um ditado que diz: quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela. Um outro ponto fraco do ser humano são as riquezas, a fama. Então entenda, a nossa carne, ela tem uma tendência para aquilo que é mal, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que é contrário a Deus. E Satanás, ele é conhecido na Escritura como o tentador. Ele está sempre buscando uma oportunidade para nos
desviar do foco e do propósito de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer que Satanás anda em derredor. Veja, capítulo 5, versículo de número 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha para mim, Satanás, ele está aqui, ao derredor, buscando uma oportunidade para nos destruir, e ele está sempre sussurrando no ouvido. O diabo está sempre colocando diante das pessoas tentações. Ele está lançando sempre tentações para nos fazer cair e nos fazer sair do propósito de Deus para a nossa vida. Porém, a palavra de Deus, ela nos mostra, e eu quero que você preste muita atenção, a tentação em si, ela não é pecado. Preste atenção, a tentação em si não é pecado. Estamos constantemente sendo tentados pelo inimigo. Porém, a tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. A palavra de Deus nos mostra que José, ele foi tentado pela esposa de Potifar. E José, na época, ele era um jovem, os hormônios estavam à flor da pele. José, ele era um jovem que tinha as mesmas paixões que eu e você, mas a palavra diz que quando a esposa de Potifar, ela diz para José: deita-te comigo, José, ele vai olhar para ela e vai dizer: olha, eu tenho domínio sobre todas as coisas do teu marido Potifar, mas eu jamais cometeria esse pecado contra o meu Deus, eu jamais seria infiel ao meu Deus e ao meu senhor Potifar. José, ele não vai cair na tentação. A palavra diz que ele vai fugir, ele vai sair correndo, porque ele sabia que se ficasse ali, poderia cair na tentação. E a gente já aprende aqui que para vencer a tentação, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Há muitas pessoas que elas ficam tentando a si mesmas. Elas dizem: não, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, e por isso eu posso vencer qualquer tentação. E a pessoa, ela confia na sua força, mas a palavra nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a fugir de quê? Da aparência do mal. José vai fugir, ele não vai cair na tentação. Você está compreendendo isso, sim ou não? A tentação em si não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E Jesus, quando ele fez a oração do Pai Nosso,
Jesus, ele ensinou que nós devemos pedir a Deus para que nos livre da tentação, porque não existe super-homem e nem mulher maravilha, não existe um super crente. Todos nós somos seres humanos, somos seres falhos. Nós somos salvos não é porque somos fortes ou porque somos perfeitos, mas é pela graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecido. Eu não mereço, eu não sou salvo porque eu sou forte, porque eu sou perfeito, mas eu sou salvo pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, através da sua morte, eu recebo salvação, eu recebo nova vida. Agora preste atenção, como que nós devemos agir? Olha para mim, como que nós devemos agir para que venhamos vencer as tentações? Como que nós devemos agir para vencer as tentações? A primeira dica eu já te dei, reconhecendo as nossas fraquezas. A segunda dica eu também já te dei, na primeira carta de Pedro 5, versículo 8 diz: vigiai. Eu preciso estar vigilante, eu preciso estar alerta. Olha para mim, existem pensamentos que surgem na mente das pessoas que parece que é a pessoa que está pensando, mas na verdade é o diabo que está sussurrando no ouvido da pessoa. E muitas pessoas, por não estarem vigilantes, acabam achando que aquele pensamento é fruto da sua mente, mas muitas vezes é o inimigo. Você precisa estar vigilante, mas além de estar vigilante, você precisa, você precisa estar continuamente orando a Deus. Jesus disse: orai e o quê? E vigiai, para que não entreis em quê? Em tentação. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai ser tentado. Jesus, ele vai ser o que, minha gente? Tentado. Vai comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus vai ser tentado pelo inimigo. E Jesus, ele, através do seu exemplo, ele nos ensina como vencer as tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aqui para mim, quem é que levou Jesus ao deserto? Fala para mim, quem levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo, foi Deus. Mas sabe por que o Espírito Santo vai levar Jesus ao deserto? Não foi para ser tentado. Na verdade, o Espírito Santo, já sabendo que Jesus seria tentado, o Espírito Santo vai levar Jesus ao deserto, para que ali no deserto Jesus viesse se preparar. Olha para mim, o deserto é um lugar de preparação. O Espírito Santo vai levar Jesus ao deserto para que Jesus viesse se dedicar à oração, e não só à oração, mas ao jejum. Veja aqui no versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Olha para mim, um exercício muito importante que nós devemos praticar
para que venhamos nos fortalecer, para vencermos as tentações do inimigo, é o jejum. O jejum, ele é um exercício espiritual, aonde nós somos fortalecidos, mas o jejum precisa estar aliado à oração. O jejum, ele deve estar acompanhado à oração. E o jejum, ele não é apenas uma abstinência de alimento, de comida, mas é uma abstinência aonde eu renuncio à vontade da minha carne, aonde eu procuro negar a minha carne. Não basta apenas você ficar sem comer um alimento, você precisa deixar de alimentar a sua carne. Quando você deixa a ira te dominar e você fala o que não deve, você alimentou a carne. Quando você dá ouvidos a uma fofoca e você alimenta isso, você está alimentando a sua carne. Quando você deixa o orgulho encher o teu coração, você está alimentando a tua carne. Quando você deixa a vaidade encher o teu coração, você está alimentando a sua carne. Não basta apenas você deixar de comer algo, mas continuar alimentando a carne. O jejum, ele tem que ser uma abstinência de tudo aquilo que agrada a minha carne. Eu tenho que enfraquecer a minha carne, e quando eu jejuo, eu estou me fortalecendo para que quando o inimigo colocar diante de mim a tentação, aquela tentação não venha ter nenhum efeito sobre a minha vida. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? O que Jesus vai fazer? Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se submeter ao Espírito Santo, e ele vai, repreender as tentações do inimigo usando a palavra. Olha o que vai acontecer aqui, Mateus capítulo 4, versículo de número 3, diz: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha para mim, olha aqui para mim. Jesus agora, ele vai repreender o inimigo, usando o quê? A palavra. Muitas vezes o inimigo, ele nos tenta usando meias verdades, misturadas com mentira, para que nós venhamos cair na tentação. Foi assim que ele fez com a Eva no jardim. Ele usou meias verdades, misturadas com mentiras. E o inimigo, ele usa o quê? A necessidade para nos tentar. E eu já quero dizer para você uma coisa hoje: ei, não seja movido pela sua necessidade, porque se você é movido pela sua necessidade, facilmente o inimigo vai conseguir te derrubar. A palavra de Deus diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Não se deixe mover pela necessidade, se deixe ser guiado pelo quê? Pela fé e pela palavra de Deus. Amém? Amém? Jesus, ele não vai se deixar mover pela necessidade, mas ele vai se deixar levar pelo quê? Pela palavra de Deus. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães,
Mas naquele momento Jesus, ele estava ali na posição de homem. Ele estava ali representando eu e você. Ele estava ali para nos dar o exemplo de como que nós devemos vencer as tentações. É orando, é jejuando, é se submetendo ao Espírito Santo e é se submetendo a quê? A palavra de Deus. Amém? Amém? Você precisa se submeter à palavra de Deus. Se submeta à palavra. O que tem que conduzir a tua vida é a palavra de Deus. Jesus, ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães. Olha aqui para mim. O inimigo, ele quer que no momento da necessidade, olhe para mim, nós venhamos usar o nosso jeitinho para nos livrar daquela situação. É isso que o inimigo quer, que no momento da tentação, ao invés de nós esperarmos a provisão de Deus, ao invés de nós esperarmos o socorro de Deus, nós venhamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e dessa maneira nós caímos na armadilha. Ei, não queira dar um jeitinho, não queira fazer as coisas na força do teu braço, mas tão somente se submeta ao Espírito Santo, se submeta à palavra e espere com paciência, porque Deus não chega nem antes e nem atrasado. Deus, ele chega na hora certa e ele cuida de nós. Amém? Diga glória a Deus. Deus, ele cuida de nós. Mas você precisa esperar. Olha para mim, você precisa fazer o quê? Esperar. E aí eu te pergunto, você tem esperado? Ou você tem se precipitado? Porque o diabo, ele fica lá catucando a pessoa. Tu não é filho de Deus? Tu não é filho de Deus? Por que tu está passando por essa dificuldade financeira? A tua geladeira parece até um coco, só tem água. A tua conta está vazia. Olha como é que está a tua família totalmente destruída. Tu não é filho de Deus? Por que tu estás passando por tudo isso? E a pessoa então começa a dar ouvidos, à voz do inimigo, e o inimigo então diz para ela, o inimigo sussurra no ouvido dela: vai, dá um jeito, faz alguma coisa, vai tomar aquela cachaça para aliviar o estresse, vai cheirar aquele pó, faz assim. E a pessoa, ela muitas vezes cai na tentação e ela dá aquele jeitinho, e ela desta maneira está caindo na tentação, está deixando de viver a provisão de Deus. Ei, o Deus que nós servimos, ele continua sendo Deus de provisão. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus que abre portas, ele é o Deus que supre. Você não precisa dar um jeitinho brasileiro, você não precisa agir na força do teu braço, você só precisa confiar, porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus que provê, ele é o Deus que supre, ele é o Deus que cuida de nós. Nós lemos aqui na primeira carta de Pedro,
capítulo 5, Pedro diz: lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Uma das coisas que o inimigo ele usa para fazer muitas pessoas cair na tentação é justamente a ansiedade, é justamente a preocupação. O inimigo, ele faz com que a pessoa, ela fique preocupada, achando que não vai conseguir. O inimigo faz a pessoa ficar preocupada, ansiosa com o dia de amanhã, com algo que ainda nem aconteceu, para que em meio a essa ansiedade, a pessoa venha se precipitar. Ei, não se precipite. Olha o que a palavra de Deus diz aqui na primeira carta aos Coríntios, nós já vamos encerrar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Em meio a toda tentação, Deus sempre tem um escape para mim e para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12 a seguir, diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Diga glória a Deus. Deus, Ele sempre nos dá o quê? O escape. Ou seja, Ele não permite que venhamos passar por nenhuma tentação que nós não possamos vencer. Sempre Ele nos dá o escape, a capacidade para vencer a tentação. E sabe, eu e você podemos vencer a tentação, sabe por quê? Porque dentro de nós está o Senhor Jesus. Sabe qual é o escape para você vencer a tentação? É a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é a submissão ao Espírito Santo. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, mas antes eu quero falar com você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você que talvez está me assistindo pela internet e você tem se entregado aos prazeres da carne, você tem se entregado aos deleites, mas eu quero dizer para você que a nossa vida neste mundo é passageira. A qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer, e a questão é: se você morrer sem Jesus, você será condenado à eternidade no inferno. Será que vale a pena curtir os prazeres dessa vida passageira e no final passar a eternidade no inferno? Não vale a pena. Jesus, Ele quer te dar uma vida abundante aqui na terra e ainda quer te dar a vida eterna. Mas você precisa hoje
se submeter. Você precisa hoje se submeter à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é a morte. Parece que não tem nenhum problema andar pelo caminho das drogas, pelo caminho do sexo fácil, pelo caminho do adultério, da luxúria. Parece que é inofensivo, e o diabo quer que você acredite nisso, mas o final desse caminho é a morte. Porém hoje Jesus quer te dar vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Não é uma vida de ilusão. Você que quer receber Jesus, eu quero orar por você. Você que diz: pastor, eu quero me reconciliar, eu caí na tentação e eu fiquei me sentindo culpado, e por causa disso eu me entreguei totalmente ao pecado. Ei, o Senhor Deus não desiste de você. Os braços dele estão abertos para te receber de volta. Então você que está afastado, afastada, e quer voltar para os braços do Pai, o Pai está te chamando agora. Ore assim, diga: meu Deus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, as tentações estão sempre à nossa espreita. As tentações estão sempre, meu Deus, ao nosso redor, e nós, pela nossa própria força, não conseguimos vencer as tentações. Mas nós agora estamos aqui para buscar a força que vem de Ti, a força que vem do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Meu Deus, quantas vezes o inimigo coloca diante de nós ofertas tentadoras, e a nossa carne, ela muitas vezes, ela treme, ela fica tentada. Oh meu Deus, nós reconhecemos que pela nossa força nós não conseguimos. Talvez essa pessoa ela tenha se deparado com tentações, meu Deus, tentações no trabalho, tentações na sua casa, tentações na rua, e ela não consegue resistir à tentação. Muitas vezes, meu Deus, essa pessoa tem caído no laço do inimigo. Ela tem voltado para aquele vício que tanto aprisiona. Ela tem voltado para aquela prática, meu Deus, que tem destruído a sua comunhão contigo, mas ela não quer continuar assim. Então agora vem com teu sangue poderoso, perdoa, lava, purifica, e vem com teu Espírito Santo fortalecer essa pessoa. Vem com teu Espírito Santo fortalecer e dar a essa pessoa
a capacidade para vencer qualquer que seja a tentação. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo renove, traga sobre essa pessoa a alegria da salvação e liberte essa pessoa agora, meu Deus. Liberte essa pessoa agora, meu Pai, de toda e qualquer. Liberte essa pessoa agora de toda prisão, de toda e qualquer cadeia das trevas, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém.